Olá, professores! Sejam bem-vindos a mais um ATPC das áreas de Linguagens e Ciências da Natureza. Eu sou a Vivian de Almeida, sou formadora da EFAP, trabalho na área de Linguagens e de Educação Especial. Vou fazer minha autodescrição, eu sou loira, tenho a pele branca, cabelos castanhos, estou usando um brinco prateado, a minha camiseta é uma camisa preta com flores brancas e vamos passar para a Tati. Hoje eu estou com a Tatiane aqui. Se apresenta, Tati. Bom dia, olá a todos, né? Eu sou a Tatiane, técnica da EFAP, faço parte da equipe de Ciências da Natureza e Matemática. Eu vou fazer também a minha autodescrição. Eu sou morena, cabelos curtos, cacheados, hoje eles estão soltos, né? Uso óculos e estou com uma camiseta preta. Vamos lá, Vivi? Vamos lá. Então, vamos começar. Como de costume, a gente vai dar um tempinho para vocês pegarem o material, para vocês pegarem o bloco para fazer o diário de bordo, tá? Caneta, lápis, um caderninho. Então, um minutinho para vocês pegarem o material. Olá, voltamos. Agora, hoje nós vamos dar a seguimento a segunda formação da Unidade Curricular 1 das áreas de Ciências da Natureza e Linguagens. A unidade curricular é Corpo, Saúde e Linguagens, tá? Então, os elaboradores da pauta foram eu e a Tatiane e o pessoal da COPED. Pode ir para o próximo, por favor. Os objetivos do nosso ATPC hoje é analisar as habilidades e como trabalhar de modo a aprofundá-las, apresentar as relações entre a habilidade de formação geral básica, FGB, anotem essa sigla que vocês vão ver muito ela, e dos eixos estruturantes do itinerário formativo, outra sigla que também vai aparecer bastante, IF, dando ênfase ao caráter pedagógico, procedimental e metodológico. Próximo. O percurso de hoje, então nós vamos ter a sensibilização, a apresentação do mapa e o Saiba Mais e as referências. Obrigada, Vivi. Então vamos dar início à nossa formação de hoje, né? Como de praxe, a gente sempre faz uma sensibilização para a gente ter essa abordagem inicial sobre a temática do dia, né? Então, só retomando, né, que no encontro anterior a gente apresentou o material mapa, né, que é aquele material físico para algumas escolas já chegaram. Caso vocês, professores, não tenham acesso, lá no site do currículo paulista tem o material mapa lá para vocês, os professores, olharem as atividades, a estrutura, tudo, né? E é sempre bom ter esse material digital aí para você, professor, né? Então, a gente mostrou, né, esse material, a estrutura dele, os componentes que fazem parte e a unidade curricular também a gente fez destaques às habilidades, né, dos eixos estruturantes, mas que também a gente, hoje nós vamos observar essa relação com o currículo paulista. Então lá no material a gente tem uma tabelinha, né, uma informando dos itinerários formativos e o do currículo em ação. Então a gente vai perceber essa junção das duas habilidades aí, né. E pensando, né, como eu disse, a gente vai fazer uma reflexão, nós gostaríamos que vocês anotassem, né, essa pergunta, por favor, na tela. Obrigada. Então, a reflexão que nós vamos iniciar hoje é a seguinte: como as habilidades
FGV. Podem ser ampliadas e aprofundadas. Então, vamos pensar como é que essas duas habilidades aí, né, as habilidades que aparecem no material podem ter essa relação, né, como que elas podem ser aprofundadas em sala de aula. No próximo slide, a gente vai mostrar uma conversa que a gente teve, né, Vivi? Conforme nós vamos analisando o material, né, para trazer aqui para vocês, a gente percebe essa relação, né? Essas habilidades da FGV podem ser aplicadas e aprofundadas a partir da mobilização de objetos de conhecimentos específicos elencados no mapa. Trazendo outra temática ou na utilização das habilidades propostas para os aprofundamentos. Então, toda habilidade ali da formação geral básica e dos itinerários formativos tem lá, tanto no material mapa quanto naquele do currículo paulista do ensino médio, ele especifica lá para você qual é o objeto de conhecimento. Né? Então, isso é importante para você, professor, quando for iniciar a atividade, né, o componente lá com os alunos, verificar quais são esses objetos de conhecimento, porque ali você pode tanto retomar quanto aprofundar também com os estudantes. Né? Outro ponto importante também desse material é que tem metodologias, né, específicas e apropriadas para garantir esse desenvolvimento. Então, todo o processo ali, quando tem o destaque das habilidades, tanto na introdução, no desenvolvimento e na sistematização, há uma metodologia para o professor utilizar para desenvolver as duas habilidades ao mesmo tempo. Né? Antes de mais nada, acho que a gente não tinha comentado antes, né, Vivi, da onde que surgiu, né, essas habilidades, né? Então nós resolvemos retomar aqui na formação de hoje. De onde é que surgiu essas habilidades? Como que foi proposta, né, o mapa, esse material de apoio para os professores utilizarem em sala de aula, né? No próximo slide, por favor, a gente vai destacar a portaria, né? Essa é a portaria que vai reger as unidades curriculares, né? Então eu vou ler o artigo primeiro e depois a gente comenta um pouco. Então a portaria número 1432/2018, de 2018, é o artigo 1, artigo 1º, né? Ficam estabelecidos referenciais para a elaboração dos itinerários formativos, de modo a orientar os sistemas de ensino na construção dos itinerários formativos, visando atender às diretrizes curriculares nacionais do ensino médio, publicadas na Resolução MEC, CNE, SEB, número 3, de 21 de novembro de 2018, e a Lei número 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, na forma do anexo a esta portaria. Então, os itinerários formativos, a resolução, tudo, a portaria, no caso, ela direciona como que o professor vai aprofundar com os estudantes nos itinerários formativos, né? No próximo slide, gostaria de comentar com vocês, professores, né? Como que são as habilidades dos aprofundamentos dos itinerários formativos. Então, as habilidades dos aprofundamentos, elas aparecem no início dos componentes, no material, né, no mapa, e são habilidades que são aprofundadas lá na segunda série do ensino médio, esse ano, né, Vivi? O ano que vem, nós teremos a terceira série e, assim, todos serão contemplados com esses aprofundamentos, né? A indicação, né, ela aparece no mapa, em azul, e as competências e habilidades dos itinerários são utilizados de vários contextos, de forma falada ou escrita, assim consolidando esse aprofundamento com os estudantes e a aprendizagem deles também, né? Então, nesses aprofundamento, no caso do componente que nós vamos falar hoje, nós vamos dar muito destaque à investigação e às representações e os conceitos filosóficos, físicos e químicos em torno do corpo humano. Então, esse componente curricular, ele vai ficar bem focado na questão do corpo, né, Vivi? Movimento. Sim. Corpo, movimento, performance, equilíbrio. Uhum. E é tudo isso que a portaria indica, né? Que esses estudantes oportunizem, vivenciem, tenham experiências educativas aprofundadas e associadas aos seus objetos de conhecimento, né? E também pensando para desenvolver esses conhecimentos e criar, intervir, o professor intervir e empreender conforme os eixos estruturantes aí. Então, a gente vai destacar dois, né, Vivi, no próximo slide. Nós vamos fazer dois destaques aí, aquele de azul que eu comentei e o amarelinho aí também.
O que está em azul é a formação geral básica e o que está em amarelo é os itinerários formativos. Então, na hora que você, professor, observar lá no material, tem como a gente ver essas relações entre as habilidades aí, né? E ambas levam àquele objeto de conhecimento, que é o sistema nervoso, impulsos nervosos e execução de movimento, para o primeiro componente curricular, né, que a gente vai destacar hoje. Então, o que a gente são duas habilidades aí, né? A EM13 CNT 202, então é uma habilidade de ciências da natureza, e a de laranja é a EMIF CNT 01, também de ciências da natureza. Na hora que você, professor, pegar o material, você vai ver que tem várias indicações, né, Vivino, conforme vai fazendo as etapas ali da abordagem da atividade, né? Então, o que vai ser abordado, né, nessa primeiro componente? Pode falar, Vivi. Não, é que esse é o 2. Nós vamos falar do 1 também, isso. Mas esse é o 2, que é a fisiologia do movimento. Isso, verdade. A gente trouxe um antes, né? Verdade. Então, vai ser a fisiologia humana, né? Que ela não foi amplamente discutida. A ideia, então, aqui vai ser aprofundar com as atividades, né? Então, se a gente olhar para as habilidades, analisar as diversas formas de manifestação da vida em seus diferentes níveis de organização, é possível ampliar e aprofundar. Por isso que a gente selecionou essas duas habilidades, né? A 01, ela faz referente aí no código, né? Faz parte do eixo de investigação científica. Então, cada item aí desse código, que aparece tanto em azul e em laranja, ele identifica um eixo formativo, né? No caso, como a gente comentou, nós vamos falar bastante sobre investigação científica aí. E a partir dela, investigar, analisar situações, problemas, mobilizar o objeto de conhecimento, que é o sistema nervoso, né? Então, essas habilidades, elas vão proporcionar aos estudantes a curiosidade, né? A ciência, né? Na forma da investigação, o processo ali do componente vai ser voltada bem para essa questão da investigação. Ele refletir sobre os movimentos, né? E proporcionar essa análise crítica também, né? A fim de promover também outros desenvolvimentos socioemocionais aí com os estudantes, né? Lembrando, professor, que esses eixos estruturantes têm maior evidência nas atividades que serão indicadas por ícones, né? Aqueles ícones da lupinha, do balãozinho, né? Então, cada ícone ali, ele é um aprofundamento dos eixos, dos eixos formativos para os estudantes. No próximo slide, a gente já vai começar a mostrar uma outra visão, né, Vivi, do material mapa, né? Então, como elas estão propostas e como elas devem ser trabalhadas. Então, a gente destacou dois itens aí, né? A primeira imagem é uma tabela. Essa tabela, a gente encontra ela lá no Currículo Paulista, né? Lá descrito bem abaixo, após as habilidades, né, das áreas, bem específicas aí para os itinerários formativos. E a gente vai destacar um exemplo aí de eixo estruturante de investigação científica, né? Nós vamos destacar, então, aquele que nós informamos no slide anterior, que é investigar e analisar situações, problemas e variáveis que interferem na dinâmica de fenômenos da natureza ou de processos tecnológicos, considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais. Então, lá no material de apoio, você vai encontrar essas informações, tá? Sempre tá tudo nesse material, né? E também vai aparecer essas indicações distribuídas, né? Tanto na introdução, no desenvolvimento e na sistematização. Então, nesse processo, né, para resgatar, né, essa habilidade, para aprofundar, essa habilidade, a habilidade do eixo estruturante é a investigação científica que vai aprofundar os conhecimentos dos estudantes aí na pesquisa, né? Que tem bastante pesquisa, se eu não me engano, tem uma observação para ser feita no movimento, então isso o estudante vai vivenciar bastante. No próximo slide, nós vamos fazer o destaque já à atividade aí, então a gente pegou um trechinho, né? Vamos destacar o de olho na integração sempre. Esse de olho na integração, ela é aquela atividade que vai para o quadro
esqueci o nome, um quadro integrado. Lá no quadro integrado, toda a atividade 1 que nós vamos destacar hoje, vocês vão perceber quando a gente for mostrar mais lá pra frente, né? Que a mesma atividade que é produzida aí na atividade 1, ela vai aparecer nos outros itinerários formativos, né? Então, é importante a gente sempre destacar a utilização do diário de bordo com os estudantes, né? Tanto no começo, né, da introdução, no desenvolvimento e na sistematização, né? Então, é importante ter essa rotina com os estudantes, né? De sempre, tudo que ele for investigar, utilizar o diário de bordo na construção do seu conhecimento, né? Então aí a gente vai fazer esse destaque, essa atividade, né? Que o estudante vai aprofundar na observação do corpo humano, dos movimentos do corpo humano, né? E as competências socioemocionais podem ser desenvolvidas nesse processo, como interesse artístico, expressões e movimentos. A atividade proposta aqui será contemplada na investigação científica. Lembra que a gente está sempre batendo nessa tecla, né? Que ele vai vivenciar essa questão da investigação, na observação de movimentos e da estrutura do sistema nervoso. Que aqui, o professor de Educação Física e Biologia podem promover uma organização das observações que os estudantes devem anotar em seu diário de bordo. Então, por exemplo, o tronco, né, Vivi? Uhum. Os membros, a cabeça, né? Então, são movimentos que o próprio professor pode, com as outras áreas, sempre conversando, né? A gente comentou isso bastante na formação anterior, de sempre os professores conversarem entre si, em que ele pode promover esse desenvolvimento com os estudantes, né, Vivi? A gente vai trazer um exemplo agora, né? Sim. Vamos assistir um vídeo, mas só um minutinho. Primeiro eu vou falar que nós temos uma sugestão, tá, para vocês, que é um vídeo de parkour na escola. No vídeo, ele passa sobre crianças da educação fundamental 1. Isso. Tá? Mas a gente pode adaptar, lembra? Nós sempre estamos adaptando as coisas. E esse vídeo, ele é muito bacana, eu sugiro que vocês assistam, porque ele mostra, num primeiro momento, o professor trabalhando na escola, dentro da sala de aula ou num espaço fechado, controlado, e aí ele faz vários movimentos, vários exercícios controlados no ambiente que ele está ali seguro. E no segundo momento, nesse vídeo ainda do parkour, ele vai para fora, vai para o pátio, vai para o parque. Uhum. Então ele mostra várias atividades que ele trabalha com os alunos. É muito interessante, então eu sugiro que vocês assistam. Quem tiver interesse pode até passar na escola. E porque aí, com essa investigação, tanto desse vídeo que nós vamos mostrar hoje de skate, como do parkour, como a temática é linguagens e ciências da natureza, né, o estudante pode criar ligações do movimento, né, falando o que ele acredita que está Ai, fugiu a palavra. É que ele acredita que está na área de educação física e na área de ciências da natureza, o que ele pode estar usando, né? Uhum. Então, eles observam vários diferentes de equilíbrio, movimento, e podem ser analisados e relacionar a estrutura do corpo, né? Dos membros, a cabeça, o tronco, conforme a Tati falou. Uhum. Notamos os movimentos da imagem, eles fazem parte da observação do movimento que ele pratica. Então, a gente pode falar para eles fazerem na prática, sabe? Simularem alguns movimentos. Então, vamos dar uma olhadinha no vídeo de skate e aí depois eu comento de novo. Por favor. O skate é um esporte individual e que cada aluno é um universo diferente, onde a gente tem que trabalhar o equilíbrio, a coordenação, com exercícios e com manobras específicas para cada aluno. Uns desenvolvem super rápido, em poucos dias ou pouco tempo de aula já estão conseguindo fazer manobras, descer rampas mais altas, mas alguns levam um tempo a mais. E que é aí que entra mesmo a gente, não só a experiência, como a formação, para estar conseguindo aplicar exercícios, movimentos, extra às vezes fora do skate, não só sobre o carrinho, mas fora do skate também, para conseguir desenvolver esse equilíbrio, essa coordenação. O skate é o que vai fazer tudo. Não tem nada que eu não consiga fazer que eu não faça com skate. Se alguma coisa é muito alta, eu subo no skate. Se eu tenho que ir rápido no lugar, eu vou de skate. Skate me possibilitou tudo. Eu poderia usar perna mecânica ou também usar só cadeira de rodas. E o skate permitiu que eu não fosse limitado, que eu tivesse asas, a imaginação para poder fazer o que eu quisesse.
As pessoas se espantam muito com a minha decisão e com a minha idade, né? Quando eu falo para elas que eu estou tendo aula de skate, né? E o principal também, que é o mais difícil, é a parte psicológica, a autoconfiança, os alunos irem adquirindo a confiança deles mesmos, do seu próprio equilíbrio, da sua coordenação. Muitos alunos chegam até com uma certa fobiazinha, medos de altura, e acabam durante a aula superando isso e perdendo até essa fobia, esse medo de altura. Espero que tenham gostado. Esse vídeo foi escolhido a dedo porque ele tem várias vertentes. Tem a educação especial, né, que tem uma pessoa com deficiência física. Tem uma pessoa de mais idade, né? E ele fala sobre equilíbrio, o corpo, né? Que o equilíbrio nessa parte aí é fundamental. Se você não tem equilíbrio, você não consegue andar de skate, né? Então, e no mapa, além do vídeo, assim, que eu acho que já foi bem autoexplicativo, que ele falou sobre equilíbrio, coordenação, que são pontos fundamentais. E no mapa, gente, vocês conseguem ver várias indicações de vídeos. Tem muitas indicações, tem indicações bem bacanas. Na parte que eu vou falar agora também, daqui a pouquinho, que é do eixo 1, né, do componente 1, que tem vídeos de balé, né? Do balé, e Circo de Solé, isso que eu tava querendo lembrar. Mas o balé contemporâneo, contato e improvisação, que precisa muito de esforço, de equilíbrio e confiar no outro. Então são coisas bem bacanas. Tem muito vídeo na rede hoje em dia e no mapa também tem bastante indicações. E com isso, depois que os alunos assistirem, vocês podem propor perguntas para os estudantes, fazendo anotações que auxiliam na pesquisa dele, né, do dicionário. Com perguntas, né, Vivi? Perguntas, por exemplo. Se eles conseguem se equilibrar, se alguém já conseguiu andar de skate, qual a dificuldade de andar de skate. Se eles conhecem, que é importante, né? Até mesmo do vídeo do parkour, né? Vocês já ouviram falar de parkour? O parkour, o que vocês já viram, já participaram? Você já fez alguma atividade, uma ação que lembre o parkour, que ele faça essa relação, né? Isso. Então é importante ter esses conhecimentos prévios sobre a temática e a questão da vivência que a gente estava falando, da investigação, né? Como que é esse movimento? Como que eu faço o movimento do braço, né? A questão fisiológica que eles comentam bastante nesse aprofundamento, né? O músculo, a gente pesquisou bastante vídeos até antes pra gente pôr, né? A gente achou... nós achamos vários, mas eu achei que esse aí cabia bem, assim, no nosso... Porque, assim, falando da minha área um pouquinho, da educação especial, então, assim, a gente tem que incluir, né? Então, tem várias atividades que a gente pode fazer, adaptações, né? Que pro aluno com deficiência tá participando também das aulas, né? Também não, ele tem que participar das aulas. E as anotações, os alunos vão poder fazer a investigação de algum termo que eles não conheçam. O que significa o parkour, né? Ou no próprio skate tem várias gírias, várias palavrinhas, né? Que podem fazer pesquisas. Das manobras, né, Vivi? Das manobras do skate. E aí ele aborda também o trabalho, que ele é um trabalho individual, né? Não tem skate coletivo. Né? E superação. Né, que é para todo mundo, né? E o foco do mapa dessa vez agora é a investigação, como já foi falado, investigação científica. Então, tudo que você conseguir trazer para o aluno, tá contribuindo para o aluno, eu acho muito importante. E falando do próximo slide, por favor. Isso. Aí aqui, como nós mostramos o outro, que era do componente 2, que falava da fisiologia, e aí, não sei se vocês repararam, tem lá EM, que é ensino médio, né? Aí tem aqui, nesse caso, tem LGG, que é linguagens. Isso. No outro tá CNT, que é ciências da natureza. Por isso que nós pegamos um de cada, né? Para estar mostrando para os professores que tem ligação e que nós conseguimos abordar os dois temas, né? As duas componentes, áreas, né? Isso, os dois componentes dos itinerários formativos. Sim. E aí, nesse agora que eu estou mostrando, quando tem 03, é ligado à investigação científica, né? Do itinerário formativo. E no itinerário formativo nós temos o 04, né? Que é a competência geral das duas habilidades. Que é o código de baixo, né? Que é o EM.
IF, né? É isso? IFCG04. CG04. Esse CG Isso. é o que a... Que é o 04, que é do itinerário formativo. Sim. E ele trabalha as duas habilidades, né? Então, ele está reforçando a formação geral básica. O objetivo dele é a investigação e experimentação da dança, do teatro, do circo, enquanto possibilidade artística do corpo em movimento. Por isso que nós falamos do Circo de Soleil, de contato e improvisação, de teatro, tem muitas coisas voltadas para o teatro, né? Que trabalha dança também, né? Então, tem essa ligação. E falando do mapa... Ele faz um processo, né, Vivi, de pesquisa, de como que o aluno pode promover a questão do teatro, do circo, né? Ele dá uma sugestão para o professor nesse material de como se organizar, né, que você vai falar agora, né? Sim, Então, uma sugestão de perguntas para vocês, para estar auxiliando, tanto no diário de bordo do aluno, né, no mapa tem isso escrito lá, tá? Que eu vou falar só o K, que na verdade está o antes, acho que no slide antes que você falou, fala do K, do W, né? Então, umas perguntas que vocês podem estar fazendo para os alunos. Quais estratégias o corpo utiliza para manter a posição do equilíbrio? Né? Que foi o que nós falamos de fazer perguntas. Sim. Né? O que eu preciso ter com foco no K? Né? O que o K seria o quê? O que eu sei. Né? Ali tá escrito? Isso, tá ali, no slide. Se você puder por esse slide, por favor. Isso, obrigada. Então, ali é o K. O K é o quê? O que eu sei. Então, assim, o que eu preciso ter para ter equilíbrio? Né? Como eu vou fazer isso? Outra pergunta. Entendendo que o sistema fisiológico não atuam isoladamente, quais são observados com maior destaque? Que aí seria o W, com foco no W. O que eu quero saber? Nisso seria a investigação. Sim. Né? Então, o aluno vai procurar, investigar o que ele precisa ter, quais são os sistemas fisiológicos que ele vai usar para desenvolver o equilíbrio, e tudo relacionado a isso. A movimentação do corpo, né, Vivi? Sim. Então, aí pode passar para o próximo. Mais um? Obrigada. A introdução, então, da aula 1 e 2, nesse caso, né, que o professor, neste primeiro momento, apresenta aos seus estudantes a unidade curricular. Essa é o componente 1, tá? E a proposta que serão desenvolvida retoma o projeto de vida. Sempre retomar o projeto de vida em toda a introdução, né? É uma orientação que eles fazem no material, né? Para ver se está de acordo com o que ele destacou, né, Vivi? Isso. Então, lembrando que é a expressão artística, corpo em movimento, e pode ser ministrado por professor de artes, língua portuguesa, língua inglesa ou educação física. A proposta aqui é mais acerca de apresentar o itinerário por meio de uma conversa inicial, com perguntas que tendem ao estudante a construir seus conhecimentos. Como, por exemplo, você se expressa artisticamente de alguma forma? Aqui seria legal que, além de utilizar o diário de bordo, ter um painel virtual. A gente fala muito sobre isso no mapa, né? Ao qual todos podem contribuir com os seus conhecimentos e o que ele já traz de vida. Sim. Né? E mobilizar os estudantes a construir esse painel e já começar a mobilizar para fazer os movimentos ligados às linguagens artísticas. Então, a gente pode propor na aula para eles estarem criando uma peça teatral que envolva a dança, ou mesmo o hip hop, que tem os movimentos, né? E, querendo ou não, é uma forma artística de estar realizando isso. Esse é o componente 1, né? É o componente 1. Expressões artísticas, corpo e movimento. Que a gente passou antes, eu esqueci qual que era o da fisiologia, né? Isso. E aqui ele também fala de improvisação, lembra? Sim. Que nós estávamos estudando, a gente até comentou da outra vez. Então ele fala de improvisação, então eles vão pegar um texto e fazer uma improvisação, colocando na área artística ou na dança. Isso vocês podem propor para eles escolherem qual que eles sentem mais confortáveis. Eles dão dicas, né? Isso, porque tem gente que não gosta de dançar, né? Tem uma certa dificuldade, tem gente que se expressa muito bem, né? Tem a mímica, que também é bem utilizada. Então, tendo foco nessas coisas. Sim. Pode passar o próximo?
Então, uma reflexão que a gente deixa aqui é como avaliar se o estudante desenvolveu as habilidades que foram propostas. De equilíbrio, né? Vamos pensando nos dois componentes. Equilíbrio, Da ação do movimento do corpo, da ação né? do Os movimento do membros que corpo. estão envolvidos nessa ação, né? Que nem do skate, é o equilíbrio, mas ele está em pé, os membros inferiores, né? Ele usa o membro superior para poder ter o equilíbrio também. Então, são perguntas que são bem observações mesmo, né, Vivi? Na questão da performance, que é o primeiro componente, né? Então, assistir vídeos o Cirque du Soleil é fantástico nessa parte, porque o pessoal tem que ter uma estrutura muito boa do corpo, força, habilidade, né? É bem bacana. E com isso ajuda vocês, o aluno, quanto mais argumento vocês derem para os alunos, mais materiais, mais ele vai poder tá incorporando isso e aprendendo para a vida. Eles vão né? ver que é um processo, né, de construção ali, não é só apenas a dança, mas ele tem que ver que aquele movimento que ele tem que fazer, dos ensaios, da observação que tem que ser feita em cada movimento, porque é uma expressão, né, Qual a Vivi? mecânica para poder fazer um exercício, um movimento que não vai se lesionar, né? Porque eu não posso fazer um movimento por fazer. Ele dá né? dicas de mímica também, né, Sim, Vivi? Esse mímica. material é bem interessante de linguagem de ciências da natureza, que ele dá essa visão da mímica quando ele tá triste, quando ele tá bravo. Então ele pede para ter essas observações aí o estudante. De né? uma... que não está no mapa, mas... uma ligação que a gente pode fazer é a Libras, né? Que é uma língua, né? E tem que ter expressão facial. Então, se vocês observarem, eu não posso fazer, por exemplo, só assim... Bom dia. Então, assim, eu tô feliz, eu falo bom dia, né? Então, assim, tem o rosto, tem a expressão corporal, o corpo fala, tem vários livros que falam isso, o corpo fala. Então, se eu tô triste, meu corpo tá todo pra baixo, eu tô meio murcha. E quando eu tô feliz, eu já tô mais animada. A roupa, às vezes, até melhor também. Tô com roupa clara, colorida, né? Sim. Então eu tô fugindo um pouquinho do coisa, mas assim, só pra explicar pra vocês, deixarem bem claro as nossas intenções aqui do mapa. Qual que é a intenção do mapa, né? Sim. Então, assim, professor, vocês estão abertos. Lembra? Nós falamos isso na primeira, né? Sim. Que tem as indicações, mas você pode procurar fora, né? Então, aqui são só uma opção, uma sugestão do que vocês estarem utilizando, né? E vocês podem procurar muita coisa fora, que tem uma gama gigantesca de materiais por aí, né? Sobre isso. Então, falando do próximo slide, que eu já dei uma boa enroladinha aqui, que é as sugestões, né? Então, de expressão artística, que é o precomponente 1, corpo e movimento, tem uma sugestão de avaliação, né? Aproveitando este momento para verificar com os estudantes, selecione movimentos corporais, que foi o que eu falei, né? E de forma consciente e intencional, de maneira a desenvolver a habilidade 01, né? EM, 13, linguagens, 501. Acompanhe os processos e faça problematização e intervenção individual e coletiva, de modo que o estudante realize sobre suas intencionalidades e coerência entre elas e escolha o que fizerem. É que nesse daí ele pede para o aluno escolher livros, né? Então ele cita lá o Auto da Compadecida, né? Um trecho que o professor pode usar. Então ele dá umas dicas de livros, né? Para o aluno que for optar por fazer teatro. Quem for fazer dança, ele também dá outra opção. Então a avaliação é essa, de como que eles vão se organizar. Olha a competência socioemocional aí, né, Vivi? De ouvir o outro, de conversar, de ter essa relação interpessoal entre eles aí, né? Então, aí destacamos também a sistematização da avaliação, né? Não sei se eu falei. E aí, no segundo, ele fala da fisiologia do movimento, que para essa proposta ele sugere o desenvolvimento dos eixos estruturantes investigação científica, né? E como eu falei, do pensamento a partir do K, do O, do L, do W, né? Então, que tem ali o que significa cada um deles, né?
Que é aquilo que você comentou antes, né? O que eu sei, o que eu quero saber e o que eu aprendi, né? Então a fisiologia está movimentada nessa ação aí, tanto do vídeo do skate, quanto do parkour, ou do próprio que o próprio material indica pra gente lá. É que a gente mostrou o vídeo para poder mostrar para vocês o que você pode observar dessas ações, né? Do componente 2 aí no caso. Então, e nessas do movimento artístico, né, que é o componente 1, a gente pode ter várias reflexões. Falar para os alunos, o que vocês pensaram hoje? Né? O que vocês pensaram em comunicar? O que vocês gostariam de comunicar? Como a Tati falou do livro, ele pega um trecho do livro e aí ele pode fazer uma expressão, ou dança, ou uma performance, ou um teatro, ou uma mímica, né? Então aí o aluno decide. Então, como você gostaria de se comunicar? Né? Como foi o processo, isso depois? Ele fez, ele pensou, como que foi que ele criou isso? Então a gente tem que pensar. Então é todo um processo. Ele vai escolher um texto, né? Aí ele vai falar, ou em dupla, ou individual, ou em coletivo, né? Sim. Você define, professor, ou os alunos também podem estar escolhendo. Eu sinto melhor eu fazer sozinho. Né? Então, aí... É que nesse caso não vai poder, né, Vivi? Porque como eles têm um projeto para poder mostrar no final que é um teatro, uma dança, enfim, então não tem como fazer isso. Mas ele pode participar, por exemplo, de um cenário, né? Do cenário, se ele tem vergonha né? Então, assim, é todo um processo. Então, tem o cenário, tem o figurino, então pode pôr cada um como responsável por alguma coisa aqui para estar finalizando a atividade deles. Então aí vai perguntar, como foi esse processo, né? Quanto às composições apreciadas, que elementos da dança, do circo ou do teatro você observou, né? Então fazer perguntas para eles, vamos deixar eles estarem como protagonistas, eles perceberem o que eles criaram, o que eles fizeram. Né? E da fisiologia é a mesma coisa, né? O que você observou da ação, né? Do skate ou do vídeo, né? Que é proposto aí no material. Então, fazer essas perguntas para ele ter esse retorno, né? Do que ele aprendeu nessa questão da investigação que ele fez, né? E no segundo, né? Que é na figura 2, que aí é o do... Fisiologia? Isso, fisiologia. Da fisiologia é a proposta de sistematização, né? Que poderá ser utilizada como instrumento do processo avaliativo. Né? Então, essa é a sugestão do mapa. Agora, o próximo, por favor. Acho que a gente passou um pouquinho de tudo, né? Dos dois componentes. A gente só inverteu, tá, professor? A gente falou primeiro do segundo, depois a gente falou do primeiro componente. Que, na verdade, a gente não queria deixar nenhum das áreas, né? Sem estar abordado. Então, nós pensamos primeiro na matemática, porque ele fala muito do corpo, de ciência da natureza, né? Isso, ciência da natureza, desculpa. Então, como ele fala muito do corpo, aí a pessoa fala assim, não, mas ele só está voltado para educação física, para linguagens. E não é. Mostramos que ele também está nas ciências da natureza. Né? Então, aonde você pode encontrar isso? Qual a ligação? Né? Essa é a nossa proposta. E a gente vai aprofundando nos próximos encontros, né? Os outros componentes. Já vamos dar um spoiler de novo, porque a gente é dessas? Vamos. Então, no próximo, nós vamos abordar a primeira atividade de cada componente. Isso, dos outros dois componentes que eu esqueci qual que é, mas nós vamos falar dos outros dois que aparecem. São três, né? Três componentes. Então, nós vamos abordar a primeira atividade dos 3 componentes a seguir. Isso. Tá? E aí nós vamos para o nosso siglário, né? Que a gente sempre falou assim, que vai aparecer bastante siglas, professores. Então a gente achou interessante de fazer esse siglário para todos, né, terem acesso depois. Então, o primeiro é o mapa, né? Que é o material de apoio ao planejamento e práticas do aprofundamento. O FGB, que vocês vão falar bastante em todos os encontros, né? Que é a formação geral básica, que é aquela onde aparece lá a ciência da natureza e linguagens da 2ª série, né? O IF, que é o itinerário formativo, que vai fazer relação com a formação geral básica. E as siglas que vão aparecer em todos os itinerários formativos dos nossos encontros aí, né? Dependendo de qual itinerário que você, professor, pegou. Então, o EM, né? Que indica mesmo que é o ensino médio. O LGG, que a Vivi já comentou, que é linguagens e suas tecnologias. O CG, que são competências gerais, que apareceu hoje, né, no segundo componente. E CNT, que é ciência da natureza e suas tecnologias. Então, sempre importante dessas siglas que vão aparecer aí bastante para nós, né, Vivi? Se quiser já deixar no diário de bordo. Apesar que nós temos a intenção de deixar sempre trazendo o siglário, porque
São muitas siglas de outras áreas também, então fica muito difícil lembrar de todos, assim. Então a gente tem uma colinha nossa, acho que é sempre bom. E como sempre, a gente sempre indica aí os desdobramentos para vocês, professores, na escola, né? Como pensar aí em se organizar com as outras áreas. Então, análise do material, mapa, fazer o diagnóstico desse estudante, né? No que ele precisa desenvolver para aquela etapa, para aquela atividade. Buscar no repositório, no centro de mídias aí e nos ATPCs aulas, né? Que podem aumentar o repertório de abordagem, tanto de metodologia quanto de atividades. Próximo slide, por favor. O planejar e adaptar as situações, né? Então, a orientação que a gente teve, né, Vivi, é de seguir o mapa. Mas se não der, por exemplo, vídeo, algo do tipo, procurar uma outra atividade que vá contemplar a proposta do dia, né? E propor ações em conjunto, que isso que é importante. Então, aqui no caso a gente comentou do professor de educação física, que pode ajudar nessa questão da atividade, né? Do parkour, onde eu posso observar aí os movimentos dos estudantes no processo de equilíbrio. Isso, da investigação aí que eles vão fazer. No próximo slide, por favor. A gente tem o nosso Saiba Mais, né? O site do ensino médio, que é lá onde vocês vão encontrar o material. O mapa também, que vai diretamente para esse material de linguagens e ciências da natureza. E no próximo slide a gente tem as referências, né, que são todas que a gente utilizou aqui para abordar a temática de hoje, né? A gente achou bastante outras aí, acho que a gente colocou, né, Vivi, nos slides. Então esse material depois vai estar lá no repositório para vocês, professores, acessarem. E é um auxílio mesmo, né, Vivi, para ter esse apoio para vocês, professores, são 10 aulas, eu acho, né, de cada uma. Então, se estruturar para se programar para todas elas é importante, né? Sim. É isso então, né, Vivi, por hoje. A nossa aula de hoje... Nosso encontro de hoje está sendo finalizado. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, eles têm dúvidas? Podem perguntar, porque como não é ao vivo, né? Eu acho que no Fale Conosco eles podem encaminhar pra gente. Fale Conosco, se quiser, pode mandar a pergunta para mim e para Tati. A gente está lá para ajudar. E a gente retorna depois. Sim. Muito obrigado pela presença hoje, por vocês estarem aqui participando com a gente. E espero que tenha agregado, auxiliado. Eu sempre estou um pouquinho nervosa, mas uma hora eu já vou ficar craque. Muito obrigado, professor. Bom trabalho e bom dia a todos. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Até breve.